No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês por que é tão importante o pai ficar sozinho com o bebê. Olá, mamães e papais! Tô enfatizando aqui os papais, porque esse vídeo é bem importante que os papais assistam e foi sugestão de uma mamãe que acompanha o canal Macetes de Mãe, é a Priscila Cioto Lemos. Então, o que a Priscila me pediu? Ela falou: Shirley, por favor, faça um vídeo explicando, falando por que é importante os pais ficarem sozinhos com o bebê. Bom, gente, como vocês sabem, o pai, ou a figura que faz o papel do pai, né, naquela relação que existe ali familiar, é uma figura de extrema importância no desenvolvimento da criança. E inicialmente, no início da vida, né, o primeiro papel importante que essa figura tem é justamente de fazer o corte, né, do cordão umbilical mãe-bebê. Então é aquela figura que vai aparecer ali, né, naquela relação a dois, que é uma relação de simbiose. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, né, sobre essa relação de simbiose no início de vida, mãe e bebê. O bebê ainda não entende que ele e a mãe são seres separados, e aí quando ele começa a perceber isso, que é a fase da angústia da separação, tem vídeo aqui no canal, vamos assistir, que é um vídeo bem legal. Então, quando o bebê começa a entender isso, ele fica angustiado, ele passa por uma crise, e a presença, né, da figura do pai ali, ela é importante justamente para o bebê já começar a perceber isso, começar a perceber que não é ele e mãe mesmo ser, são coisas separadas. Então, por isso é tão importante a participação, a presença, né, ativa do pai na relação mãe-bebê. Mais uma chamada importante aqui para vocês eu fiz um vídeo aqui no canal sobre paternidade ativa, acabei de subir, o vídeo tá fresquinho no ar, vale a pena vocês também assistirem para entender um pouquinho mais sobre isso. Mas afinal, por que é tão útil e tão importante o pai ficar sozinho com o bebê, sem a presença da mãe? Essa foi uma pergunta, né, que eu recebi da Priscila. Na verdade, ela sugeriu, não foi uma pergunta, ela sugeriu: fale sobre pais ficarem sozinhos com o bebê. E eu estou falando sobre esse tema e já deixando claro para vocês, isto é extremamente importante. E eu vou citar para vocês por que isso é importante. Bom, primeiro, eu até já citei um pouquinho aqui, é a questão do corte do cordão umbilical. O bebê, ele identifica que ele e a mãe são a mesma pessoa, é um vínculo, é uma coisa única, e depois ele vai passar lá pela fase da angústia da separação, quando ele perceber que eles são seres separados, né, um do outro. Então, se o pai estiver presente antes disso, ele já ajuda o bebê nessa fase que ele vai passar depois. Ele já vai fazendo o meio de campo, ele já vai ajudando nessa separação simbiótica. E quando acontece essa presença pai e bebê sem a presença da mãe junto, ela tem um poder mais forte ainda de ajudar nesse corte do cordão umbilical. Outro motivo que é super importante para os pais ficarem sozinhos com o bebê é que isso aumenta o vínculo entre eles. Então, aqueles pais que ficam mais tempo com o bebê sem a mãe por perto, eles criam um vínculo muito maior com a criança. Muitas vezes, por quê? Porque a mãe às vezes é aquela mãe leoa, então o pai tá ali, ele quer se envolver, mas a mãe tá sempre em cima. Deixa que eu faço melhor, eu faço desse jeito, não faz assim, não faz assado. Ou o bebê vê a mãe, que é a mãe. Então, o bebê ficar sozinho com o pai vai permitir que eles vivam aquela relação dentro do estilo deles de viver, né? O pai, ele vai conseguir agir com a criança com mais naturalidade, sem se preocupar muito com a crítica da mãe, com o olhar da mãe. Ele vai ficar mais à vontade, ele ficando mais à vontade, ele curte mais aquela experiência e aquela relação se torna mais gostosa e o vínculo entre eles aumenta. Pais que ficam sozinhos com o bebê, eles aprendem a se virar. Esta é a verdade. Então, o que acontece? Muitas vezes o pai tá lá, a mãe tá lá, né? Só que o pai diz: não, agora é minha vez, chá comigo que eu tô assumindo o bebê. Só que aí acontece, o bebê começa a chorar. Corre pra mãe. Ai, não sei o que eu faço, essa criança tá chorando. Onde é que eu boto? O que eu faço? Me ajuda aqui. O que acontece? A mãe acaba assumindo. Então, assim, pais e mães juntos, muitas vezes aquele pai mais inseguro, que não fica tão à vontade, ainda fica meio perdido, ele recorre à mãe,
né? E não, o pai que tá sozinho, ele não tem para quem recorrer. Ele que vai fazer o que precisar ser feito. Tipo, não tem para quem você entregar a criança, né? Então ele vai aprender a se virar e isso é ótimo. Isso é ótimo. Então aqui é um trabalho tanto de segurança do pai, de se sentir seguro e preparado, né, claro, para ficar sozinho com essa criança e da mãe ter a segurança de deixar este pai sozinho com a criança. Vamos aqui deixar uma coisa clara. Eu estou falando aqui sempre a expressão pai, tá? Mas não necessariamente o pai é uma figura masculina dentro daquele padrão que a gente conhece. Então aqui, quando eu falo pai, vocês imaginem qualquer pessoa que esteja desempenhando este papel de pai na relação familiar. Pais que ficam sozinhos com o bebê, eles entendem a dimensão e a dificuldade, né, de se cuidar de um bebê, a dimensão da importância e a dificuldade de cuidar de um bebê. Então o que acontece? Quando você é um pai na presença de uma mãe, você não, 100%, todo o tempo na presença de uma mãe, você não necessariamente consegue vivenciar, sentir o quão difícil pode ser, né, aquela situação e o quão desafiador e o quão importante é esse cuidado com o bebê. Por quê? Porque a mãe tá sempre ali, você tá com a criança, mas a mãe que tá resolvendo tudo, a mãe que tá apagando fogo, quebrando os galhos, né, dando conta dos perrengues. Quando você está sozinho com o bebê e você tem aquela situação, né, se você não tem para quem entregar aquele bebê, ele é responsabilidade sua. E aí você vai perceber o quanto a tarefa de ser cuidador de uma criança é uma tarefa de extrema responsabilidade, é uma tarefa que nos demanda física e emocionalmente, é uma tarefa que exige concentração, dedicação, autocontrole em muitos momentos e exige afeto, né? Que é algo que não necessariamente o pai tem tão rapidamente com o bebê, diferente da mãe, né? A mãe é uma coisa que é meio instintiva, o pai ele demora um tempo. Então esse ficar sozinho com o bebê, ele ajuda nisso, né? Do pai ter uma noção clara, poxa, realmente essa é uma tarefa importantíssima e essa é uma tarefa extremamente difícil e desgastante. Então eu vou valorizar mais o que a minha mulher, né, o que a minha esposa, o que a minha companheira, meu companheiro estão fazendo quando assumem esse papel de mãe, quando o papel de mãe é deles. Outra coisa que eu acho maravilhosa de pais ficarem sozinhos com o bebê é que desde cedo eles entendem que pai não ajuda, pai divide tarefa. Então o que acontece? A gente dizer, aquele homem, né, que enche a boca pra dizer assim, mas eu ajudo a minha mulher. Gente, hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que nós não queremos mais ajuda para fazer as coisas, nós queremos que se dividam as tarefas, né? Tem algo que é mais fácil do pai assumir do que da mãe, ele pode ficar com essa tarefa. A questão é, o pai ele não tem que ser simplesmente o provedor e lá eventualmente quando dá ele dá uma ajudinha. O pai tem que ter uma paternidade ativa e quando ele fica sozinho com o bebê, ele percebe isso e ele percebe as vantagens e os benefícios disso para ele também. Então isso é muito importante e eu convido de novo vocês a assistirem o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre paternidade ativa, que tá muito legal e vai ajudar os maridões aí, os novos pais a entenderem direitinho por que é tão importante eles estarem presentes na vida do bebê e inclusive sozinhos, naquela relação só ele e o bebê, pelo menos por 1 ou 2 horinhas, que é aquele intervalo, né? Enquanto a criança ainda não tá precisando do peito da mãe para mamar, porque essa é a única coisa que realmente o pai não consegue substituir a mãe ainda. Outra coisa também é importante é que pais, né, que ficam sozinhos com o bebê, eles têm uma chance maior de dividir a carga mental, tá? Com as mães. Então o que acontece? Existe as tarefas diárias, executivas, né, digamos, levar para a escola, buscar da escola, ajudar na tarefa, enfim, aquelas coisas do dia a dia que você pode chegar e dividir. Isto é seu, isto é meu, beleza, dividido, cada um faz isso, mas existe uma outra coisa, tá? Que você não consegue facilmente dividir, que se chama carga mental. Eu fiz um vídeo só sobre esse assunto aqui no Conversa de Mãe, do Macetes de Mãe, e eu chamo vocês a assistirem esse vídeo para vocês entenderem o que é a carga mental e qual é a diferença da carga mental para as tarefas diárias do cotidiano que a gente consegue dividir, tá? E quem, né, os pais que ficam sozinhos com os bebês, eles têm uma chance muito maior de entender
o que é a tal da carga mental. Então fica aqui o convite de vocês assistirem esse vídeo. E outra, né, bem óbvia, é o seguinte, que quando o bebê tá acostumado a ficar sozinho com o pai e a mãe precisar se ausentar, ele não vai estranhar. Então aquela criança que tá acostumada a ficar sozinha com o pai, se a mãe precisar se ausentar, ele fica sozinho com o pai numa boa. Ou inclusive ele fica mais fácil sozinho com outras pessoas que não sejam o pai. Por quê? Porque ele já entendeu que pode existir um terceiro elemento naquela relação a dois, que é ele e a mãe. Então, gente, na verdade só existe benefícios, né, do pai ficar sozinho com o bebê. A gente falou muito aqui nos benefícios para a criança, mas existem, óbvio, muitos benefícios para o pai. Então, às vezes, aquele pai que ainda não conseguiu entrar muito bem na relação com o bebê, ainda se sente meio escanteado e olha e diz assim, ai meu Deus do céu, é só ela e o bebê e eu tô aqui do lado, eu não tenho espaço para mim. Quem sabe, né, se ele se envolver mais sozinho com o bebê, ele não muda essa relação, essa percepção e a própria percepção que a esposa às vezes tem, né, da figura do pai, porque acha que o pai não sabe fazer nada certo e tal. Então, enfim, eu quero terminar aqui deixando um pedido para vocês importante, que é o seguinte. Falei muito dos benefícios aqui para criança, né? Vocês querem também saber quais outros benefícios para o pai de se ficar sozinho com a criança? Quem quiser, me escreve aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo bem legal sobre esse assunto e vocês vão ver quantos benefícios o pai na figura de pai ou na figura mesmo de homem, de ser humano, de profissional, os benefícios que ele vai conseguir, né, tirar dessa experiência de ficar sozinho com o bebê. Gente, obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo. Desculpa aí a minha afobação pra falar, só que aqui tem muito conteúdo pra gravar, eu me empolgo com os assuntos que eu trato, aí eu me empolgo, cada vez que eu me empolgo eu falo mais rápido, eu mexo mais as mãos. E eu acabo ficando um pouco acelerada. Eu sei que tem gente que reclama e diz que parece que eu tô querendo acabar o vídeo rápido. Eu não tô querendo acabar o vídeo rápido não, gente. Quando eu me empolgo num tema, eu falo rápido mesmo. Obrigada, gente, mais uma vez por terem me assistido. Vou deixar aquele pedidinho básico, né? Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilha, manda no grupo de WhatsApp, indica o canal Macetes de Mãe pras amigas. Beijo!